Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do X-Talk. Sou Roberto Ribas e tenho o prazer, diria até o privilégio de apresentar esse já tradicional bate-papo produzido pela Brivia, pelo grupo, para falar sobre marketing, tecnologia, transformação, negócios, né? Negócios, como que a gente mobiliza e transforma os negócios. Nesse espaço, a gente sempre busca conectar a conversa a partir de algo mais fluido, leve, né? Falar sobre movimentos, tendências e fatores que impactam o cotidiano das pessoas e aí, obviamente, impactam a dinâmica do negócio. Claro. Tenho o prazer de receber hoje duas lideranças que estão chegando ao Grupo Brivia, trazendo competências absolutamente estratégicas para o nosso futuro. Bruno Okada, cofundador da Elementar Digital, referência em mídia de performance e marketing orientado a dados. Ariel Dornelles, cofundador da SR Consulting, uma das principais especialistas do país em Salesforce, implementadora com muita experiência, né, nessa tecnologia, muita experiência em CRM, transformação digital como um todo. Sejam muito bem-vindos, senhores, né, e mais do que ao X-Talk, sejam muito bem-vindos ao grupo, sintam-se em casa neste palco que é de vocês também. Muito obrigado, Ribas. Prazer estar aí e bora bater esse papo aí. Boa, obrigado. Obrigado pelas boas-vindas, né? Também estou animado aí não só pelo papo, mas pela entrada no grupo, né? Acho que a gente vai fazer muita coisa boa juntos. Exatamente. Legal. Vamos lá. Quem conhece a Brivia, quem conhece a nossa história, de certa forma, sabe que ela foi construída, né? E o nosso crescimento foi pautado pela nossa capacidade de reunir pessoas extraordinárias, altamente competentes em torno de uma única visão. E foi assim desde o início, lá da origem da empresa, passando por cada movimento que ampliou a nossa competência, fortaleceu o nosso portfólio, de transformar as marcas dos nossos clientes nas marcas que eles gostariam que elas fossem, né? E a chegada da Elementar e da SR não representa, assim, só um aumento de portfólio, né? Mas representa uma ampliação da nossa inteligência coletiva, significa incorporar novos repertórios, novos clientes, novas experiências, novas capacidades para responder desafios que não existem mais desafios pontuais, né? Todos os desafios têm diferentes perspectivas, diferentes complexidades, estão cada vez mais difíceis de serem feitos com uma única bala de prata. O mercado muda, as tecnologias evoluem, inteligência artificial está aí para bagunçar tudo, né, para fazer com que a gente tenha que repensar muitas coisas, e os clientes esperam cada vez mais inteligência, mais integração, mais sinergia para dentro dessas resolução desses problemas. E é justamente por isso que este movimento é tão importante para nós. Assim, eu acho que o grupo não fica só maior, ele fica mais completo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui, da sinergia entre performance, entre CRM, entre comunicação, entre criatividade, entre canais, entre customer experience, que são competências complementares que ajudam os nossos clientes, o CMO, a resolverem, né, suas pautas e a se conectar suas marcas com os seus consumidores. Então, senhores, eu queria que vocês, primeiramente, aí, começando pelo Ariel, por ordem alfabética, né, para falar um pouco da SR, assim, fala um pouco para nós, nosso público aqui, né, quem é a SR, quais são os diferenciais, qual é a sua proposta de valor como um todo. Perfeito. Eu sempre tive essa vantagem ou desvantagem pelo nome, né? Então, na ordem alfabética, eu sempre sou o primeiro para tudo. Bom, é um prazer aqui, Ribas e Bruno, estar aqui com vocês nesse bate-papo, na parceria também, a gente tem grandes expectativas, né? E, enfim, um pouquinho da SR, né? A SR, ela nasce, sendo breve, para a gente também não trazer lá todo o histórico, mas ela nasce da dor, de fato, de grandes empresas que buscam modernizar o seu parque tecnológico, se especializar, terem boas práticas de CRM, e elas acabam, muitas vezes, né, optando pelo melhor CRM do mercado hoje, que é o Salesforce, né, reconhecido pelo Gartner há quase praticamente 2 décadas,
e elas têm essa enorme dor, essa dificuldade de fato extrair o real valor dessa ferramenta poderosíssima que existe no mercado há tanto tempo. Então, eu e meus sócios, né, a gente viu isso quando a gente estava do lado do cliente, né, a gente sempre, e a gente usa isso no nosso discurso, né, a gente esteve no seu lado, a gente sabe como que é esse processo de escolha, desde a escolha da tomada de decisão, de escolher o CRM, de escolher as licenças, de escolher o parceiro implementador, ou aprender a absorver isso e implementar dentro de casa, e a gente conseguir fazer todo esse plano de estratégia de CRM, transpor isso para dentro, para um plano de desenvolvimento, né, de TI e de implementação, para que a gente consiga, de fato, atingir os objetivos, extrair valor, gerar ROI, conseguir, de fato, ter visão 360 do nosso cliente, a gente ter os canais todos integrados, plugados, alimentando o CRM, e isso munindo a estratégia da empresa, para que a gente consiga, de fato, gerar decisões baseadas em dados mesmo, em insights estratégicos que o CRM nos provê. Então, dado esse gap e essa dificuldade que a gente vê, que a gente vivenciou na pele, e a gente vê rotineiramente em vários leads e prospects que passam pela nossa, né, pelo nosso pipe aqui, a gente vê que é uma dor, e a SR surgiu de fato, né, com esse posicionamento da gente conseguir entregar Salesforce com excelência técnica, mas com essa veia de entendimento de negócio, né, de growth, marketing, vendas, tudo isso em sinergia de fato. A gente não falar 100% o dialeto técnico e também não só 100% negócio. A gente conseguir ter um equilíbrio e que a gente busca sempre o ideal ali para a gente conseguir extrair valor da ferramenta. Boa, boa. Bruno, e a Boa. Elementar Digital aí? Conta um pouco para nós da sua história e a tua proposta também. Tá bom, tá bom. Pô, escutando um pouco da história do Ariel, né, a gente vê que a gente é muito complementar, né, a gente atua em nichos diferentes, mas a gente, na nossa história, tem muitos pontos em comum, né, então, assim como o time da SR esteve do outro lado da mesa, né, ou seja, sentiu as dores de operar dentro do segmento que eles atuam, a gente também começa ali, a gente começa, né, antes de 2017, quando a Elementar foi fundada, a gente era, vamos dizer, operador de mídia, né, então a gente estava por trás de alguns negócios cujo digital era o principal propulsor, né, de venda. Então, a gente vem do mundo digital lá desde 2011. Um pouco da nossa dor, né, e o porquê da gente fundar o Elementar era muito pelo fato de, na época, a oferta de prestadores de serviço de outras agências no mundo digital, existia uma carência de profissionais com perfil analítico, né, dentro dessas agências. Óbvio que esse cenário mudou, mas a gente ainda acha que, especificamente quando a gente fala do mundo de marketing digital, ele ainda é menor do que as empresas esperam, do que é preciso, tá, para fazer um trabalho de excelência. Mas, então, assim, essa falta, talvez, de um olhar analítico, né, de um foco muito orientado a dados, para atuar numa disciplina, né, o marketing digital, no caso, que requer e que tem muitos dados, né, foi um pouco da motivação para a forma alimentar. Anteriormente a fundação do Elementar, a gente já trabalhava com times dentro dos nossos times de marketing, né, eu digo a gente, os nossos sócios aqui da Elementar, a gente já trabalhava com um perfil de profissionais muito muito mais analítico do que talvez os profissionais tradicionais de marketing, né, que na época tinham, então, engenheiro estatístico, engenheiro de dados, então, essa era um pouco da estrutura que a gente, né, fazia para as as empresas nas quais a gente trabalhava, né, e foi um pouco com esse espírito, né, com esses fundamentos por trás que a gente montou a Elementar, que, no final, tem um conceito muito simples, que é executar com excelência as mídias de performance ou meio e topo de funil, né? A gente fala, o mercado gosta de falar de mídia de performance como fundo de funil, mas a gente entende que mídia de performance é tudo aquilo que a gente consegue medir
no mundo digital e que, a partir disso, a gente consegue, através de testes, metodologias, né, matemáticas, melhorar isso, melhorar o resultado. Tá? Então, isso se aplica tanto para o topo, quanto para o meio, quanto para o fundo, mas o performance, acho que está mais, mais conhecido por atuar no fundo do funil. Tá? E aí, obviamente, para isso, você precisa ter uma infraestrutura de dados, de coleta de dados, processamento de dados, e transformar esses dados em informações e ações, né, propriamente ditas, para os nossos clientes, isso resume um pouco do perfil da Elementar, né? Tanto no perfil de projetos que a gente atua, como no perfil de profissionais que a gente tem dentro de casa. É um time que tem uma parte dele muito, uma raiz muito de tecnologia, né? Seja desenvolvimento, dados, né, parte de traqueamento e tal. E o resto, ou a parte de operações, né, na qual eu me incluo, é um time que tem uma capacidade analítica muito forte, bastante engenheiros e engenheiras aqui dentro do nosso time. Eu sou engenheiro de formação, assim, então essa é um pouco dos nossos princípios e o que a gente leva para todos os projetos nos quais a gente atua, independente, inclusive, da disciplina no qual a gente está trabalhando, né? Assim, até a gente brinca, né? Mesmo quando a gente está fazendo criação, a nossa criação é com um olhar muito analítico, né? Então, não é um olhar tanto de aspectos visuais, óbvio que isso é importante, mas sempre tentando trazer os elementos que possam justificar um incremento de resultado e aí medir isso, né, testes, e então é um ciclo de test and learn quase que infinito, né, com esse background analítico por trás. Excelente, senhores, excelente, né? Daí já começamos a perceber, por mais que, né, tenhamos histórias diferentes, com algumas sinergias importantes. Ambos falam, né, sobre negócios, ambos falam sobre performance. É legal essa ajuste, né, que o Bruno traz de performance. Não tem a ver só com o fundo ali da última milha, mas performance é tudo aquilo que a gente consegue analisar a performance e melhorar a performance. Então, se eu consigo analisar, se eu consigo ter dados sobre aquilo, eu consigo melhorar. Então, isso tem a ver com melhorar, tem a ver com performance. E aí é uma coisa muito ligada a resultado, que também está um pouco na fala muito do Bruno, do Ariel, no sentido de que é quase um tradutor, né? É um cara bilíngue, que fala técnico, mas também fala de negócio. E eu acho que é um pouco disso que eu gostaria de tratar a partir de agora, que é sobre negócio, né? Sobre o quanto que os negócios dos clientes são o ponto central aqui, porque o mercado, né? E aí, Ariel, eu vou começar contigo sobre essa segunda parte, que é o mercado fatia, né? Então, eu tenho minha agência de social, minha agência de performance, minha agência de propaganda, minha agência de CRM, e aí isso dentro de um aspecto de marketing, de comunicação. E aí depois tem um outro aspecto que parece que aí ficam meio divididos, se é o cara de TI, se é o cara de marketing, que é o meu implementador de plataforma, o meu implementador de aplicativo, o meu implementador de CRM, e aqui tem um mundo muito ligado, que o fim, na realidade, é o meio, né? Então, é muito em cima do Salesforce, em cima da plataforma, e não em cima do que essas ferramentas vão trazer para o negócio. E aí eu gostei muito da tua fala, que, a gente está falando aqui de negócio, quer entender o negócio do nosso cliente, assim. Me fala um pouco mais sobre essa visão e como que tu percebe dentro da Brivia, dentro do grupo Brivia como um todo, a capacidade de falar de negócios com os nossos clientes. Boa, boa. Assim, é um excelente ponto, Ribas, porque dentro do nosso time, assim, a gente tem muito esse olhar de capacitar a nossa equipe técnica com o dialeto de negócio. Então, quando a gente fala de um time de TI tradicional, normalmente a gente tem aquele papel do dono do produto, né, o product owner, ou algum analista, que esse cara vai fazer o meio de campo. Isso a gente não eliminou, a gente não é contra essa abordagem, inclusive a gente tem esses papéis em alguns projetos, em alguns clientes e cenários, isso faz todo sentido. Porém, a gente vê muito mais vantagem no time todo
falar a língua de negócio. Então, inclusive quando a gente tem um programa de formação interno, né, que talvez é um assunto à parte, que a gente poderia falar de mercado, de trabalho, de Salesforce, tecnologia, que é uma dor real, né, de muito tempo e vai continuar sendo. E a gente tem um programa de capacitação onde, de fato, a gente dá um deep dive, a gente mergulha o nosso time tecnicamente no Salesforce, mas também a gente dá um banho ali de, cara, conceitos de marketing, conceitos de growth, de vendas, atendimento, porque o CRM ele suporta todas essas áreas e todas essas disciplinas. Então, de nada adianta eu ter o melhor implementador de Salesforce que não sabe o que significa um lead, que não sabe o que significa o estágio dele, quando ele pode virar uma oportunidade, quando ela está aquecida, etc. Então, né, toda essa disciplina e toda essa orientação a dados também para que a gente consiga ver de quais canais eu estou gerando mais resultado, de quais canais eu estou trazendo leads de melhor qualidade, eu estou fechando os melhores deals, eles estão mais alinhados, né, com o meu ICP e por aí vai. Então, eu vejo como fundamental. E eu acho que essa entrada no grupo, tanto eu vejo muita sinergia no grupo, né, no Brivia, quanto com a ED ali, com o Brunão ali também, da gente conseguir os nossos especialistas de Salesforce conversarem, conseguir conversar o dialeto de growth e vice-versa, e a gente ter tanto a parte de estratégia, de como que a gente amplia a aquisição de leads, melhora a qualidade dos nossos leads, etc. E ao mesmo tempo, então, a gente está trabalhando para evoluir as estratégias e melhorar os resultados, e ao mesmo tempo a gente tem o poder de fato, ter o know-how técnico para saber qual parafuso apertar, o que implementar dentro do CRM. Eu vejo que é algo que se retroalimenta, assim, sabe? Então, eu vejo tem muitas vantagens, tanto para, em alguns casos, trazendo uns exemplos aqui que eu até conversei com o Fábio em outro momento aqui, que a gente estava gravando uma conversa, de que teve muitos cenários em que a gente, como Salesforce, como implementador Salesforce, a gente implementou o Salesforce, implementou com as melhores práticas e tudo mais, só que o time, na hora de operar, ele tinha algumas limitações e ele acabava não conseguindo, mesmo que a estrutura, todo o aparato tecnológico estava pronto para suportar eles, a parte de estratégia e operação de CRM não estava conectada. Então, se a gente tem dentro do grupo especialistas, né, um time que vai conseguir operar mídia, growth, vai conseguir pensar em estratégias de regras de relacionamento, né, de CRM, a gente consegue gerar muito mais valor, a gente vai ter, não tem esse limitador de, está fora do meu escopo, né? A gente consegue, de fato, dentro do ecossistema, atender em todas essas frentes. Então, eu acho fantástico, assim, é um posicionamento muito bacana, né? Muito bom. Eu queria discutir com vocês um pouco, provocá-los sobre a sinergia de vocês, né? A sinergia, não de vocês, Ariel e Bruno, que vocês já, né, estão em casa, né, fazem parte da mesma família, mas sim das operações, né? Então, estamos falando aqui de um lado CRM, que trabalha muito né, o desenvolvimento dos clientes e como eu consigo fazer upsell, cross-sell, LTV, e de um outro lado, um foco em trazer novos clientes, em fazer novas vendas, que muitas vezes não faz essa distinção se é um cliente da carteira ou se é um cliente novo, né? Como que CRM e performance hoje estão intrinsecamente conectados, Bruno? 100%, né, assim, ou pelo menos deveriam, né, acho que o desafio aqui e a oportunidade aqui, quando você vai nas empresas, você vê muito uma clara distinção entre aonde termina o trabalho, vamos dizer assim, elementar, onde começa o trabalho da SR, inclusive com stakeholders, né, com áreas diferentes, inclusive com bastante conflitos, né, que é o clássico conflito entre área de marketing e área de venda, né, então fica um pouco, o problema é o marketing que não está gerando lead, suficiente. Não, o problema é o time de vendas que não está convertendo esse lead. Não, depois o problema é que a qualificação. E no final, gente, só são duas partes da mesma engrenagem, tipo, e essas coisas precisam. Então, a gente vê muito esse desafio dentro das empresas por questões N, né? Ou seja, às vezes é uma questão organizacional, que é uma área diferente, com um diretor diferente, mas aonde a gente, quando a gente consegue se conectar e trabalhar, né, com uma única engrenagem e entender que não existe, né,
não existe trabalho de venda sem geração de demanda, e não existe ficar gerando demanda sem depois você ter um bom trabalho, né, de efetivar essa venda, vamos dizer assim, e essas coisas estiverem fluidas e elas têm que estar tem que trabalhar em muita harmonia. Eu acho que aqui é um pouco da fórmula do sucesso, né? Ou seja, a hora que, então, aí falando um pouco da sinergia, acho que é total, né? Porque aonde a gente conseguir entrar de forma casada, conjunta, não só para nós como Bria, mas para os nossos clientes, vai ser um golaço, né? Até porque nós internamente vamos ter um alinhamento muito grande, né? Então não vai ser como você falou, é o parceiro A que cuida de mídia, depois o B, e aí esses caras não se conversam, ou tem até um certo conflito, porque o cara também quer eventualmente avançar no escopo do outro, ou o outro acha que está avançando no seu escopo. Então, acho que pensando como oferta para os nossos clientes, potenciais clientes, é muito valioso isso. Ou seja, você está com o mesmo grupo, dois parceiros que cada um especialista na sua frente, em duas áreas que elas precisam estar, tipo, cara, conectadas assim né, tipo, com olhos e tudo muito fluido para o negócio andar. E a gente sabe que tem fricção nesse caminho, normal, não vai ser, tipo, nem nos processos mais, tem fricção porque muda de sistema, porque vem no negócio. Assim, um pouco do trabalho conjunto é o trabalho de limpar essas fricções, mas de nada adianta eu fazer um super trabalho aqui, a SR também faz o seu trabalho, mas na hora que essas coisas se juntam, a gente tem essas fricções, né? Então, eu acredito muito nessa, inclusive, parte do nosso trabalho, às vezes, com clientes nos quais a gente não atua com CRM, é não necessariamente ir lá mexer na operação, que é o que o Ariel faz, e falar, mas através dos dados, né, que é algo que no qual a gente tem domínio, no qual tipicamente a gente tem bastante acesso, é apontar, né, os possíveis problemas ou os possíveis gargalos, né, para de repente gerar essa dúvida no cliente, cara, putz, então talvez aqui eu precise, de fato, de alguém, eu faço interno, não importa muito, eu quero ajudar ele, porque no final do dia, o meu objetivo de negócio tem que ser o mesmo, o meu objetivo comunitário tem que ser o mesmo objetivo do cliente, seja venda, seja, e ninguém tem como objetivo final gerar lead, né, ninguém tem como objetivo final ter um super processo de CRM ou um Salesforce muito bem azeitado, todo mundo tem como objetivo final gerar, né, trazer novos clientes, gerar venda, enfim. Então, a gente tem que entender que o que a gente está fazendo é uma parte do processo para o objetivo final, e todo mundo tem que estar alinhado com esse objetivo, que é isso que vai isso que vai gerar valor de fato para o cliente, né? Não ser o cara, não ter o seu esforço mais arrumado, como o Ariel falou, cara, tá lindo os fluxos e tal, cara, mas beleza, o resultado final de vendas, né? E se tiver um problema na geração de demanda, como é que eu também, né, me coloco à disposição, vamos dizer assim, para que a gente faça essa engrenagem rodar. Então, eu acho que é isso. Sinergia total aqui. Tipo, e quanto mais tiver, mais valor a gente vai extrair dessa relação. Muito bom, acho que tu tocou num ponto aí que é um ponto fundamental da nossa proposta de valor como um todo, né? A gente sabe que a compra hoje está fragmentada, o marketing está fragmentado, existem especializações muito importantes. O Salesforce, como uma plataforma, ela é gigantesca e ela é complexa e ela tem muitas possibilidades que exigem, de fato, né, profundidade, especialização, dedicação, para entender e trazer dela as melhores, né, conseguir destravar tudo que ela permite que a gente faça como negócio. Do mesmo lado, as plataformas cada vez mais complexas, mudando a forma como as pessoas consomem os conteúdos, fazem com que elas se mobilizem e mudem muita regra. Então, exige muita especialização, mas essa especialização, elas não podem ser, né, distintas, elas precisam comungar da mesma visão, da mesma prática. Aí, Bruno, tu traz um ponto que é fundamental, né? Uma companhia aérea a companhia aérea não vive de CRM, ela não vive de mídia de performance, ela não vive de conteúdo, ela vive de vender passagem aérea e fazer com que as pessoas consigam viajar, né? Isso que a companhia aérea tem. E ela precisa de ferramentas que ajudem ela a entregar boas viagens para os seus clientes. E aí que eu entendo que há muito da nossa proposta como um todo. A vinda de SR e de ED para
O grupo é muito de conseguir dar essa profundidade, de conseguir dar esse olhar muito verticalizado para ambientes complexos, mas, ao mesmo tempo, falar sobre a mesma língua. Eu volto um pouco ao que o Ariel falou ali, de ter uma única linguagem, que é a linguagem do negócio. Beleza. É vendas, é reputação, é lançamento de um novo produto, é conquista de um novo mercado, o que eu estou buscando de fato, e aí nós estamos aqui preparados para fazer essa conexão como um todo. E aí eu acho que vocês fazem daí eu queria fazer um outro ponto, que parece um ponto de conexão da fala de vocês, além dessa ótica do negócio, que é dado, né? O dado, ele está hoje disponível, ele existe, cada interação gera milhares de novas informações, novos dados que podem se transformar em tomada de decisão adequada. Mas, de novo, muitas vezes isso está em locais muito distintos, muito longe. Performance está aqui trabalhando, gerando novos leads, e esses leads não conseguem se transformar. Será que não seria melhor eu fazer todo esse investimento e trabalhar melhor a minha base? Em vez de eu ir pescar em mar aberto, eu pescar dentro do meu aquário, onde eu consigo ter uma conexão mais forte. Mas como é que eu pego o que funciona no meu aquário e levo para mar aberto, né? Então, isso tem a ver com dado. Como é que vocês entendem aí, Ariel, a conexão entre o dado que está muitas vezes dos clientes, está ali quem comprou, por que comprou, qual é a recorrência que ele comprou, qual é a frequência que ele compra, qual é o ticket médio, permite que, né, a gente consiga fazer novas vendas e buscar novos clientes baseado nisso. Boa, boa. É um excelente ponto, porque hoje isso potencializado, acho que a IA trouxe muito essa evidência, né, do quanto a gente ter dados estruturados, processos bem definidos e maduros, eles vão, de fato, potencializar ali os negócios em geral, né? Então, há muito tempo, acho que desde o início, tá, da SR, a gente vem sendo engajado em projetos estruturais e sempre envolvem dados. Então, quando a gente fala de CRM, inevitavelmente a gente vai falar de dados, e aí a gente também, dependendo do momento, da maturidade das empresas, talvez a gente tenha daqui a pouco alguns canais conversando entre si, integrando os dados diretamente. Daqui a pouco, conforme a maturidade e a evolução dessa empresa, desse negócio e da disciplina de tecnologia e dados, a gente vai estruturando o data lake, vai ter barramentos e vários sistemas conectados e etc. Então, desde o início, todos os projetos de SR envolvem níveis ali de estruturação, às vezes muito de higienização dos dados, né, de unificação. Então, um dos maiores projetos que a SR atuou de Salesforce hoje foi um projeto de unificação cadastral, onde tinha ERP com dados duplicados, CRM com dados em múltiplos registros, e aí então tem toda essa disciplina da gente, cara, analisar todos os canais, qual é a nossa fonte de dados, onde é que a gente estrutura tudo isso e faz com que, de fato, a gente tenha uma visão única, porque esse eu vejo, tá? Eu estou trazendo muito esse cenário porque ele é uma dor muito recorrente do lead, do prospect aqui, Salesforce, que cai pra gente, tá? Ele sempre vem com aquela ideia de que, cara, o Salesforce, eles me venderam a visão 360 e eu não tenho, né? Porque os dados estão fragmentados, estão em silos, eu não tenho sistemas que estão se conectando, ou quando eles estão se conectando e se integrando, eles estão em duplicidade, eles estão sujos, né, ou dados anêmicos e por aí vai. Então, ter esse olhar, eu acho que tanto seja para a implementação de CRM, Salesforce, seja para a implementação de outros sistemas também em chave, ali, satélites, a gente tem que ter esse olhar de fato, como que a gente estrutura esses dados e faz isso tudo conversar em sinergia, né? E aí, a maioria dos nossos projetos acabam sendo para habilitar essa visão 360, mas, né, no final é uma visão 360, parece pouca coisa, só que por trás, né, por baixo dos panos, ali essa é a ponta do iceberg, e abaixo a gente tem toda essa questão aí de integração dos dados, para que a gente consiga, de fato, atingir esse objetivo.
E aí, olhando para o lado de negócio, né, que a gente gosta muito de falar, né, da parte de negócio, isso tem graves implicações, inclusive esse projeto que, por exemplo, que eu mencionei, que foi um dos maiores que a gente atuou, de unificação cadastral, ele estava doendo lá no C-Level. Eles chegavam e diziam assim, eu não consigo extrair dados estratégicos e tomar decisões para minha companhia por conta dos meus dados de CRM que não estão confiáveis. Então, a gente vê, e aí agora com esse movimento de IA, né, retomando o que eu falei no início, ela potencializou muito, né, essa dor que as empresas têm de fato, fazer uma boa gestão de dados e armazenar, de fato, dados que façam sentido, né, para o negócio. Que a gente consiga, então, daqui a pouco, fazer segmentações mais eficientes, a gente consiga plugar réguas de relacionamento de CRM, a gente consiga falar da dor do nosso lead, do nosso prospect, do nosso cliente, a gente consiga entender os sinais que o cliente está nos dando em relação a, daqui a pouco, atendimento, a partir de pós-venda e tudo mais. Então, tudo isso se conecta e a gente gosta de dizer que isso, né, tem que estar refletido na visão 360 do nosso cliente, né? Um pouco aí, acho que né, conseguir expressar um pouquinho do que eu acho que é importante, né, da importância da gente ter isso bem estruturado. Tá no mudo, Roberto. Fala aí, Bruno. Diz uma coisa, fala, queria te escutar um pouco sobre isso também. Bom, cara, assim, eu acho que, como eu estava falando um pouco antes, né, a gente está em duas partes opostas da engrenagem, né? Eu trabalho um pouco do que a SR faz, linkar, mas a nossa visão em relação a dados é muito coincidente, assim, né? Tipo, a gente, e aí, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, aonde que a gente começa a destravar valor para os nossos clientes é quando a gente começa, de fato, a integrar essas N fontes de dados, né, que você estava comentando, que vão nos ajudando a entender mais da jornada do cliente, do nosso cliente, ou seja, porque isso, no final, é insumo do que eu estou fazendo em mídia, né? Ou seja, entender o comportamento daquele lead, entender o comportamento daquele cliente em recompra, entender qual tipo de produto ou qual tipo de categoria você tem, faz melhor upsell, melhor cross-sell para determinada categoria de cliente. Qual é o tipo de campanha, qual é o tipo de veiculação que eu estou fazendo que traz, né, o perfil de cliente A, B ou C, ou que me ajuda nesse processo de retenção. Um exemplo bem clássico assim, que a gente trabalha com clientes de varejo é um pouco. Pega aqui o Black Friday que está para vir aí no segundo semestre, né? Então, Black Friday é um momento de uma alta demanda dos usuários, dos clientes, né? E aí, naturalmente, você tem uma venda que ela é mais acelerada, muito. Então, uma combinação, né? Tipo, você cria esse movimento, as pessoas ficarem ansiosas, mas você também tem uma remarcação de preço relevante, né? Tipo, descontos, etc. Mas uma das coisas que a gente olha para os nossos clientes de varejo, né, e é importante essa discussão vamos olhar para o passado, né, e entender um pouco, cara, beleza, eu trago um monte de gente, tipicamente eu trago mais barato, mas o CAC é menor. Quando a gente olha para o lifetime value desse cliente, ou seja, eu já estou falando, cara, não estou olhando para aquele dado assim, converteu a campanha e tal. Beleza, aconteceu. Agora eu vou olhar, cara, esse cara entrou para minha base. Como é que ele se comporta versus outros clientes que entraram? E aí o que a gente vê é um comportamento meio, que até meio intuitivo, né? Então, assim, a recompra desse cara ela é muito menor do que um cara que compra, vamos dizer assim, num período não promocional, que entra no período de chama de preço cheio, né? Então, assim, de novo, e não tem problema também, né? Não tem problema esse cara ter. Só que a gente precisa botar isso na conta e falar, cara, tá vendo aquele CAC que era menor? Talvez esse menor, ou você precisa fazer a conta se é menor o suficiente para justificar que ele não vai voltar, ou seja, ele às vezes é melhor pagar mais caro num cara que vem num preço cheio, que é um cliente que vai, tipo, tipicamente ter um ciclo de recompra mais curto, vai ter um ticket maior, do que. Então, de novo, né, aqui não é para demonstrar, falar, não, Black Friday é ruim, não, porque a gente vai fazer a conta, né, não é simplesmente sair fazendo, puta, vamos vender, dar o desconto, ver se fecha no PNL do mês, acho que sim, é importante olhar para isso, mas é importante olhar para. Então, e aí, esse tipo de análise, esse tipo de informação, você vai ter integrando dados tipo, históricos de venda
por cliente e aí conectando isso com o banner da campanha que você rodou. Né? Então você vê que o quão granular você precisa ser para conseguir gerar insights que talvez vão te diferenciar do que todo mundo está fazendo, que é, né, olhando o ROI da campanha, olhando o negócio, né, mais, que é importante também, né, isso faz parte do dia a dia, isso não estou diminuindo a importância disso, mas quanto mais a gente consegue conectar essas fontes de dados, né, e trazer mais informações, no nosso caso, muito mais relevante de comportamento de cliente, né, mas, outro exemplo aqui, até às vezes uma política de frete que você está aplicando para uma determinada região, que mudou e você não sabia, puta, mudei a minha política de frete para o Rio Grande do Sul, o pessoal de logística que mudou, ninguém me avisou, ninguém avisou o time do negócio lá, e aí de repente você vê a taxa de conversão média do seu site caindo, aí quando você começa a quebrar isso, você, cara, na verdade eu tô perdendo aqui na determinada praça do Sul. Aí fala, cara, sim, porque o seu frete está mais caro, então naturalmente o consumidor é sensível a isso. Então você vê que uma informação que se eu não tivesse, eu vou ficar lá batendo a cabeça e falar, cara, tá caindo a taxa de conversão, na taxa de conversão tem N fatores que impactam, né? Preço, frete, produto, sazonalidade, enfim, né? Então, essa é um pouco do valor e esse é um pouco do que a gente gosta de trabalhar junto com os nossos clientes. Óbvio que eu dependo disso, eu dependo de ele nos dar a abertura e graças a Deus, nossos clientes tipicamente nos dão essa abertura porque ele fala, cara, quanto mais isso eu dou para eles, mais coisa legal sai. Né? Então, acho que esse é um pouco do... Também não é só para ficar, vou ficar integrando um monte de coisa, mas e aí? Beleza, tipo, dá um trabalho integrar, todo mundo sabe, não é simplesmente, se fosse fácil, todo mundo faria. Né? Então, a gente tem que, né, trazer essa consciência para o nosso cliente que, cara, é importante ter isso de forma centralizada, mas também mostrar o valor que isso traz. Tá? Então, acho que esse é um pouco do que a gente vê aqui dentro do Elementar. Sem dúvida alguma, né, Bruno? E aí vocês dois trazem uma fala muito complementar, inclusive de amplitude, né? Veja assim, muitas vezes a gente fica tão focado em buscar algo que a gente acaba não conseguindo ampliar um pouco mais o olhar e entender de fato o que é resultado, o que é de fato que eu preciso olhar, né? Quando o Bruno fala assim, pô, a gente está aqui confrontando um CAC promocional com um CAC de uma compra tradicional, dentro de um processo normal de compra, onde eu não tive que fazer um tipo de desconto, ou tive que mexer na minha estratégia de preço, e o quanto que essas realidades são melhores ou piores dependendo do contexto do negócio. Claro que o contexto do negócio vai fazer com que muitas vezes eu queime um pouco mais, entre aspas, de investimento para garantir uma receita, porque receita é importante naquele momento. Outro momento eu preciso segurar o investimento porque eu preciso trabalhar muito mais em cima do ROAS, em cima de uma visão mais de CAC, né? E eu vejo quando o Ariel diz assim, olha, às vezes a gente conta um volume gigantesco de dados, mas, de fato, o dado que importa não está ali. E aí o dado que importa é o dado que me permite tomar uma decisão mais consciente, mais clara, com mais, né, capacidade de perceber o impacto dessa decisão para o meu negócio, para o meu momento. E aí vejam que a complementaridade aqui volta à tona novamente, e é com essa temática de complementaridade que eu gostaria de a gente começar a encaminhar o encerramento da nossa conversa aqui, que é sobre isso. A SR consulta de um lado, com uma baita de uma especialização em Salesforce, de dominar, de destravar, de desbloquear todo o potencial que essa ferramenta tem para um negócio, complementar a um olhar efetivo, né, de CAC, de aquisição de novos clientes, de performance de venda, de fazer vendas acontecerem da Elementar Digital, com o propósito da Brivia de fazer com que esses negócios, né, evoluam, se transformem, se tornem mais valiosos para os seus clientes, entreguem mais valor para os seus clientes. Então, hoje acho que a gente não celebra só essa edição do X-Talk, não é só para a gente falar sobre a chegada de uma empresa especializada em Salesforce ou a chegada de uma empresa especializada em performance, mas sim da complementaridade, né, que a Brivia como um todo, que o grupo como um todo tem agora de ter mais musculatura, de conseguir entregar de forma mais transversal aquilo que importa
para o nosso cliente que é resultado para o seu negócio. E falar de negócio, falar de resultado. Claro que dentro dos seus contextos, dentro do contexto de como que eu posso melhorar a minha plataforma, né? Como é que eu posso usar o máximo dessa plataforma, que é super importante, e como é que eu posso, de fato, né, fazer com que eu gere mais vendas, gere mais resultado e mais performance para o negócio no curto prazo, porque, beleza, a gente sabe que marca se constrói a longo prazo, né? Mas negócios vivem muito também de uma entrega do hoje, de fazer com que o hoje viabilize o amanhã. Então, Ariel e Bruno, sejam de novo muito bem-vindos ao grupo. Tenho certeza que os nossos clientes e os times como um todo vão aprender muito, né, da sinergia e do potencial que a gente tem agora com a chegada de vocês e a capacidade que nós vamos ter de transformar os negócios a partir de muita competência técnica, sem deixar que a competência técnica se sobressaia com o objetivo que nós estamos ali, que é mais vendas, mais clientes, mais negócios. Bom, obrigado e até a próxima, pessoal.